Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Doutor Explica. Hoje nós vamos falar sobre a Lei 8.245 de 91. Vamos dar duas dicas para você, locador. A lei tem duas questões muito importantes que devem ser sempre observadas pelo locador. Uma é o prazo contratual, o prazo da locação, e a outra, a multa a ser aplicada quando o locador quer a propriedade de volta. Então vamos lá. Os prazos, embora a lei do inquilinato não impeça que você negocie prazos menores do que 30 meses com o inquilino ou locatário, a recomendação é mantenha os prazos de 30 meses ou a maior. Você negociar um contrato com menos de 30 meses traz algumas vantagens muito importantes para o inquilino, para o locatário, e que, se não forem observadas, podem prejudicar muito o locador. Então, não vamos falar dessas, teríamos que entrar muito fundo na área jurídica, mas em linhas gerais numa situação você, para reaver o imóvel, denúncia vazia, na outra, denúncia cheia. Como que a gente supera isso? Faça sempre contratos de 30 meses ou mais, e o que impede, às vezes, o seu inquilino de aceitar um contrato de 30 meses ou a maior? É a aplicação da multa em caso de rescisão antecipada. Então, simples, você convence o inquilino a assinar o contrato de 30 meses e você põe uma cláusula lá dizendo assim, olha, depois de 12 meses a multa contratual inexiste. Ou seja, se você queria fazer um contrato de 12 meses por conta da multa em caso de rescisão antecipada, está resolvido o problema. Você falar para o seu cliente, o problema não é a multa, você assina um contrato de 30 meses aqui, ou de 50 meses, aí você escolhe. E se você, por algum motivo, tiver que rescindir o contrato, por qualquer razão que seja, depois de 12 meses, eu te libero da multa. E isso a gente coloca no contrato. Tá certo? A primeira dica que eu quero dar para vocês. E a segunda dica a regra geral é a aplicação de 3 meses de aluguel como cláusula penal. Em caso de descumprimento, E na medida que o contrato vai transcorrendo no tempo, essa multa proporcionalmente ela vai sendo reduzida. Qual o problema? A maioria das pessoas, as pessoas que eu encontrei até hoje que suportaram esse problema, entendiam que essa multa ela era bilateral, ou seja, tanto o locador como o locatário, se entendesse necessário um devolver o imóvel e o outro reaver o imóvel, bastaria pagar a multa de 30 meses e estaria tudo resolvido. Isso é um erro. Esta multa só se aplica no caso do inquilino desejando rescindir o contrato de forma antecipada, ele vai pagar essa multa proporcionalmente 3 aluguéis. No entanto, ao locador não faculta esta multa. O locador deve cumprir o prazo. Se o contrato entabulado foi de 30 meses, o locador deve cumprir o prazo. Existem algumas exceções que estão na própria lei, mas a regra geral é essa. Então, se porventura você elaborou um contrato lá com o locatário e passaram 15 meses e agora você quer reaver o contrato, primeiro que esse direito não lhe faculta. E se você insistir nisso, o inquilino, o locatário, pode processar você por danos morais, danos patrimoniais. Tá? Então, o ideal é que as partes conversem e se entabule um acordo. Ou que você conclua o contrato. Ok? Essas foram as dicas de hoje. Um abraço!